Olá, começa agora mais um programa Destaques. O governo do Ceará antecipou a campanha de vacinação contra a gripe, que só vai começar no dia 10 de abril em todo o país. O repórter Denis Barbosa traz os detalhes sobre quais crianças já podem tomar o imunizante. A vacinação já está ocorrendo em todo o Ceará. Os postos de saúde já têm vacinas suficientes para as crianças a partir de 6 meses até menores de 6 anos de idade. É preciso lembrar que a campanha nacional só começa em 10 de abril, mas o estado do Ceará resolveu fazer essa antecipação por um motivo especial. O motivo é a grande ocupação de leitos hospitalares, de casos graves de gripe em crianças. Então, a gente entendeu a necessidade de antecipar e justificamos ao Ministério da Saúde a grande quantitativo de crianças se internando por causa da gripe. E, com isso, as primeiras doses que chegaram da campanha da vacina, que inicia dia 10 de abril, a gente antecipou para esse público, visando na diminuição do agravamento de gripe nas crianças. Então, qual é a faixa etária para essa vacinação que já está em andamento? São para crianças de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias. Então vamos reforçar que todas as cidades têm o estoque e os pais precisam realmente antecipar essa ida ao posto com os pequenos. Foram distribuídas todas as vacinas necessárias para vacinar todas as crianças nessa faixa etária, já para todos os municípios, os 184 municípios. Então, a gente convida os pais, convoca os pais para levar essas crianças e vacinarem, A gente alerta que a vacina ela protege contra formas graves, contra a hospitalização da gripe. Então, pais e responsáveis, vamos aproveitar que a vacinação contra a gripe está iniciando hoje, levar essa semana seu filho, dentro da faixa etária de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, nos postos de saúde e reforçar essa proteção contra uma doença que é imunoprevenível, que a gente pode evitar. E vamos aproveitar para acalmar as pessoas que todos os anos ficam em alerta buscando a vacina contra a gripe. Lá em abril, a partir do dia 10, aí sim, a campanha nacional tem início, as pessoas tenham calma que essa data vai chegar. Pronto, dia 10 de abril a gente iniciará a campanha, se juntará à campanha nacional, onde a gente vai vacinar todos os grupos prioritários, gestantes, puérperas, idosos, indígenas, professores, profissionais de segurança pública, pessoas com deficiência, doenças crônicas. Então, são todas aquelas pessoas que já normalmente tomam a vacina, fazem parte dos grupos prioritários e iniciarão todos no dia 10. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, o objetivo é vacinar 90% desse público, dessas crianças que estão nessa faixa etária. É preciso também que os pais possam se antecipar, levar o quanto antes os pequenos aos postos de saúde em todas as cidades do Ceará. A Prefeitura de Fortaleza lançou o edital para o concurso público da Guarda Municipal de Fortaleza. O certame prevê 1.000 vagas para a entrada imediata, sendo 750 para ampla disputa, 50 para pessoas com deficiência e 200 para pessoas pardas e pretas. Para participar, os candidatos devem possuir nível médio, ter 18 anos completos no dia da posse, entre outros requisitos. A carga horária é de 240 horas mensais, com remuneração inicial de R$ 3.152,78, mais auxílio alimentação, podendo acrescentar outras vantagens de acordo com o desempenho da função. As inscrições vão estar disponíveis no site oficial da banca organizadora, que é www.idecam.org.br, no período de 1º de abril a 8 de maio deste ano, e vai custar R$ 135. Algumas pessoas podem solicitar a isenção de acordo com as exigências previstas no edital. O concurso vai ser dividido em 6 fases. A prova objetiva, que vai contar com 80 questões de múltipla escolha, está prevista para acontecer no dia 18 de junho deste ano. A gente fala agora sobre dores nas costas. Para muitas pessoas, sentir dor nas costas já se tornou parte da rotina. A má postura, o sedentarismo e até exercícios físicos feitos de forma errada são as causas mais comuns. Nossa equipe conversou com um especialista para saber como prevenir. A dor nas costas acompanha a Erineuma há alguns anos.
Ela trabalha como doméstica e ao final do dia pedala quilômetros vendendo lanches para complementar a renda. Aqui na lombar é direto, dor nas costas. O mais pior que isso aqui é peso, porque vem cheio de suco, né? Vem o quê? São 2 litros, aí eu trago 4, dá o quê? Dá 8, né? 8 litros. Aí vem isso aqui também, o salgado pesa. Aí levanta, sai, bota o pedal, tira o pedal, aí ó, haja movimento. E eu mesmo faço o salgado, aí é que dá dor nas costas mesmo. No caso dela, o excesso de peso na bicicleta e a carga exaustiva de trabalho podem contribuir para as dores nessa região tão importante do corpo, a coluna. No consultório do Dr. Rômulo, pacientes cada vez mais jovens têm aparecido em busca de ajuda. O perfil, na verdade, desse paciente é o quê? É um paciente que tem uma combinação, né, do sedentarismo com má postura, certo? E essa combinação leva a uma dor na coluna, da seguinte forma: a má postura provoca justamente uma sobrecarga na coluna e aí ele começa a sentir uma dor na coluna. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 8 a cada 10 pessoas vai ter algum problema de coluna no decorrer da sua vida. E normalmente essa dor, 80% dos casos é um caso recorrente e evolui bem sem tratamento específico nenhum. Outra parcela dessa população, quando tem a recorrência dessa dor, esse é o problema, que aí tem o sinal de alarme, que essa dor na coluna pode ter uma causa específica, que no caso pode ser uma hernia de disco, uma artrose na coluna, certo? Uma inflamação do nervo ciático. Muita gente também acaba sendo engolida pela rotina e comodidade e deixa de lado a prática de exercícios físicos, que seriam essenciais para fortalecer a musculatura dessa região. Mas há também problemas com quem faz alguma prática esportiva de maneira errada. A gente também tem um outro perfil de pacientes jovens, que justamente normalmente eles estão associados a um sobrepeso, associado a uma obesidade e sedentarismo, e tem dor na coluna, porque justamente fazem práticas inadequadas, esforços excessivos, rápidos, e querem ter um resultado mais rápido e na verdade acaba se lesionando e tendo um problema grave, na verdade, que é uma hernia de disco, né? Para evitar complicações e ter uma qualidade de vida, não é preciso ficar estático, mecanizado. Os especialistas aconselham não abusar das posições e nem do tempo. E, se possível, maneirar no uso de aparelhos como o nosso inseparável celular. Uma coisa que é interessante é o quê? A gente, quando estiver usando o uso do celular, não evitar justamente a flexão excessiva, né? Se você puder manter uma angulação de pelo menos 45 graus, 60 graus seria ideal. De forma objetiva, como é que a gente consegue isso? Se você fletir justamente os cotovelos, mais ou menos 90 graus, você tem um apoio direto, que você pelo menos baixa um pouquinho, é fundamental para proteger a cervical. Se realmente passa-se mais de 60%, 70% do dia numa cadeira, é o ideal que se levante a cada 50 minutos, a cada 1 hora. Levanta, fica 5 minutos, dá uma respirada, a musculatura ela relaxa, né? A musculatura ela ativa, na verdade. E aí voltaria depois de 5 minutos. O ideal é sempre manter uma boa postura, né? Justamente uma cadeira ergonômica, que a gente chama, né? A ergonomia hoje do trabalho ela é fundamental, para justamente você não ter dor nas costas, né? E a alimentação saudável sempre é fundamental, para justamente prevenir outros problemas associados, né? Hidratar-se bem também é fundamental, para justamente evitar qualquer tipo de complicação. E a prática regular de atividade física sobre um professor, uma orientação de um profissional. Dessa forma, né, a gente consegue justamente ter uma eficácia do tratamento e resolver e prevenir que tenha um problema mais grave. E estão abertas as inscrições para o workshop de formação Como Trabalhar com Teatro para a Primeira Infância, que faz parte das atividades do projeto Na Cadeirinha, uma viagem ao teatro para bebês. A atriz e produtora cultural Rebeca Lúcio esteve aqui na TV Otimista e deu mais detalhes. Acompanhe. Falando sobre teatro para a primeira infância, né? Quais são os cuidados que se deve ter, né? Como é que é trabalhar para os bebezinhos? Teatro, promover esse encontro teatral é algo muito interessante para a formação cidadã, de forma geral. E começar isso desde a primeira infância é algo ainda mais peculiar. Como é que a gente trabalha essa formação de plateia desde a mais tenra idade? Aí tem gente que fala, mas teatro para bebês? E bebê vai entender? Gente, quando a gente fala de teatro, nós estamos falando de sensorialidade, de encantamento. Então, quando a gente leva um bebê ao teatro,
ele pode não compreender exatamente a narrativa que está acontecendo, mas ele sente. Ali tem música, ali tem cena e ali já começa uma formação de plateia. Esse encanto pela arte, pela cultura, pela sensação desse encontro com o teatro. E tem o contato dos familiares, né? Da mãe, do pai, Sim. aquele momento de descontração, né? De união da família também, de avô, vovó, vai primo, irmão, enfim, né? Um momento também de celebração, né? Com certeza. A gente fala que teatro infantil não é um teatro só para a criança, é um teatro para a família, porque a criança ela não vai sozinha ao teatro. Então, esse encontro com a arte acontece quando a família vai junto, seja a mãe, o pai, o tio, a avó, e ter esse momento de se encontrar com a arte e de estar ali todo mundo sentindo junto. E o teatro para bebês é muito interessante porque quem assiste, né, as crianças grandes, os adultos, gostam muito de reparar na reação da plateia, como é que o bebê reage aos estímulos que estão acontecendo ali. E é pensando nisso que a gente está desenvolvendo esse projeto que se chama Na Cadeirinha, uma viagem ao teatro para bebês, que é realizado pelo Caos Coletivo. É um projeto aprovado pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, pelo 2º edital da Cultura e da Infância. Então, nós vamos estar circulando por algumas cidades do interior do Ceará e realizando um workshop que se chama Como Trabalhar Teatro para a Primeira Infância. Então, se você tem curiosidade de saber, olha, como é isso, teatro para bebês, teatro para a primeira infância, a gente convida você a participar desse workshop que vai estar acontecendo gratuitamente e já está com inscrições abertas. E é presencial, vai ter online também, quem é que pode participar? O workshop é sim presencial, tivemos esse momento da pandemia em que muitas coisas aconteceram online, mas agora retomamos o encontro da arte em cena mesmo, dessa sensação presencial. Muitas pessoas podem participar. Primeiro ponto para participar é ter interesse. Quer participar? Entra lá no Instagram, Caos Coletivo, caos.coletivo, é KOS.coletivo e se inscreve. Pode participar artista, arte educador, estudante, professor também, gestor escolar. Ah, mas eu sou mãe, nunca tive um contato com a arte, mas estou curiosa para saber como isso funciona. Posso participar? Pode também. A gente até diz que é muito interessante quando a mãe, o pai, a família, né, quer cultivar esse hábito da arte desde pequenininho na criança, contando histórias. Tem gente que conta a história para o seu filho, então, de repente, participar desse workshop pode ser um primeiro passo para desenvolver isso também em família, como é que eu trabalho a arte na minha casa também. Pois é, às vezes você pensa assim, eu tenho um filho pequeno, mas eu não sei contar a história, não. Como é que faz? É assim, tem que ter alguma técnica específica, fica interessado, pode participar também? Pode participar, fica o convite, é só entrar lá no Instagram, lá tá explicando tudo direitinho de como vai acontecer. E aí, contando um pouquinho sobre esse processo, desse projeto, né? A gente vai circular o espetáculo Dona Menina por algumas cidades do interior em 2 etapas. Primeiro vai ser já agora, em abril, que a gente vai circular por Quixadá, Iguatu, Crato e Juazeiro do Norte, apresentando o espetáculo Dona Menina, que é o primeiro espetáculo de teatro para bebês realizado aqui no estado do Ceará. Em maio nós vamos circular por outras cidades, incluindo Fortaleza, e vamos realizar o workshop aqui na capital também. Esse espetáculo, Dona Menina, ele surgiu numa troca, em um intercâmbio, em uma oficina que aconteceu num festival que é muito importante aqui para a cidade, que é o TIC, que é o Festival de Teatro Infantil do Ceará. E aí ele realizou uma oficina com o Carlos Laredo, que é uma grande referência nacional. Ele participa de um grupo que é o La Casa Incierta, e que é um grupo hispano-brasileiro, e eles realizam teatro para bebês no Brasil, em vários festivais pelo mundo. A partir dessa troca que nós tivemos com ele, nós criamos esse espetáculo Dona Menina, que agora vai circular por várias cidades e convida quem queira a conhecer um pouco mais sobre teatro para bebês. Pois é, esse trabalho que vocês fazem, né, com relação à questão também da infância, a gente muito se pensa assim, não, mas como você falou, né, a criança não está entendendo. Como assim não está entendendo, né? Mas é tanto estímulo,
A própria você sair, passear, né? Sim. Você estar junto, ouvir uma música, né? Cantar junto, enfim, ter aquele é um mundo de sensorialidade, né? Que a gente vê para as crianças. A trabalhar a arte, ela vai muito além, né? Do que apenas assistir uma peça, né? Ela tanto nos traz conhecimento, como vivências, como até um momento também de união, né? Com de estar certeza. juntos, enfim, num momento tão difícil que a gente passou, né? E a arte foi que salvou, né? Foi a arte que salvou muita gente que estava em casa e não sabia o que fazer, e ela deu aquele resgate, né? De diversas formas. E o teatro cada vez mais próximo agora, né? Que bom que a gente está podendo celebrar a volta também do teatro. E nesse ponto, como é que vocês estão observando esse momento agora das famílias, das pessoas voltando para o teatro? O valor da arte é imensurável. Tem gente que questiona, mas arte é algo fútil? Qual o sentido de ter arte? Na pandemia, a gente sentiu isso de uma forma mais plena, que foi o que salvou, de fato, a saúde mental de muitas pessoas. A arte está ali no cinema, está na literatura e está no teatro também, que se adaptou para as telas nesse tempo de pandemia. Depois desse momento tão difícil, a gente está promovendo, nós artistas, esse reencontro presencial, porque tem uma diferença também, né? De a gente estar se encontrando aqui pela tela e da gente se encontrar presencialmente, de ter o toque. Agora que os eventos estão começando a proliferar, os grupos estão voltando a circular. Por isso que para a gente é de grande valia estar não só apresentando aqui na capital, mas também no interior, para reencontrar pessoas, conversar sobre o que foi, o que é e o que ainda pode ser na vida, né? Nesse encontro com a arte. E vale ressaltar que nesse mês de março, no dia 27 de março, é o Dia Mundial do Teatro e do Circo. Então, eu acho importante valorizar a arte, a cultura, não só para crianças pequenas, mas para crianças grandes também. Que a gente, mesmo depois de grande, a gente pode continuar escutando histórias, contando histórias e construindo histórias. A arte apenas leva à cena as histórias que a gente costura na vida. Rebeca, repete para quem está assistindo, para saber mais informações para participar do workshop, onde vocês vão estar. Sim. Essa é uma realização do Caos Coletivo, que é um grupo de teatro de Fortaleza que existe desde 2006. Se você ficou interessado em saber por onde o espetáculo Dona Menina vai circular e onde esse workshop vai acontecer, entra lá no Instagram, Caos Coletivo, KOS.coletivo, que lá tem todas as informações. E a gente te convida, como diria Manuel de Barros, a escutar A Cor dos Passarinhos. Agora a gente vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta. As empresas estão cada vez mais otimizando seus processos com soluções tecnológicas. Sobre o assunto eu conversei com a consultora de empresas, Rosiane Pimentel. A gente tem iniciado, né, uma conversa hoje com o mercado, né, falando muito sobre essa questão da competitividade. Então, a velocidade que as coisas têm que acontecer hoje no mercado, né, e nas empresas nos desafia de todas as formas. Então, o que a gente tem procurado é que cada empresa ela tem uma realidade. Então, tudo começa no como que as coisas acontecem dentro do cenário atual. A gente analisa, identifica. Hoje, a gente tem utilizado algumas ferramentas de apoio para isso, softwares que permitem a gente entender como estão essas rotinas hoje dentro das organizações. E, a partir disso, a gente começa a identificar possíveis soluções, né? Com o intuito de quê? De otimizar resultado, tá? E a otimização de resultado, ela vem ali com um leque de oportunidades, né? A gente fala de elevação de níveis de serviço, que é o tempo de resposta que a gente tem para o mercado. Assertividade, né? A gente precisa cada vez mais precisa, nossa margem de erro é cada vez menor. Então, o mercado hoje está muito cruel nesse sentido, ele não tem tolerado erros, né? A gente vê, inclusive, impérios, grandes empresas, né? Passarem por situações muito difíceis por erros que pareciam
extremamente relevantes. E a gente começa nesse universo, a gente começa primeiro a entender, né? Não existe fórmula mágica, não existe chegar e uma solução que do dia para a noite tudo vai se transformar, né? Tudo começa num bom estudo, num bom entendimento do como as coisas acontecem e o que nós podemos melhorar, né? E aí, bom, por trás disso, a gente tem hoje, né, o mercado nos oferta um universo significativo de softwares, né? Softwares que vão desde a inteligência artificial, que faz com que a gente consiga, né, implantar dentro da empresa tecnologias que são capazes de assumir tarefas rotineiras e que, inclusive, que a gente consegue gerar tomadas de decisões com um tempo de resposta mais rápido, tá? Há softwares que vão nos ajudar a otimizar processos, a gerar controles, a tomar decisões em curto prazo de tempo, né? Então, a gente hoje vem apoiado de um universo tecnológico que tem investido bastante em soluções para otimizar o resultado das empresas. Rosiane, aí nesse momento você falou que é tudo muito único, né? Assim, cada empresa tem o seu olhar, a sua dificuldade, né? O seu ponto de, vamos ali modificar isso, né? Realmente é um trabalho, digamos, artesanal nesse sentido, apesar de ser uma coisa otimizada, tecnológica, no sentido de se olhar aquela empresa, aquela peculiaridade, aquela dor daquela empresa? Eu não vou usar o termo artesanal, né? Eu vou dizer que é um trabalho especializado. Ele é um trabalho que ele exige realmente que, primeiro, existe um know-how, né, de experiências, de benchmarks, de coisas que são vivenciadas como boas práticas no mundo inteiro e que isso nos dá uma referência, ou seja, ninguém chega inventando a roda, né? A gente, quando vai propor uma solução e direcionar a compra de um software, isso vem baseado em práticas de mercado, em coisas que estão realmente gerando entregas reais. Então, mais que é até uma dor do mercado. Por quê? Porque pelo volume da oferta, né, imagina hoje que os empresários, as próprias pessoas que estão na área de tecnologia, elas são bombardeadas por inúmeras ofertas de softwares hoje. Então, falamos muito em POC, né? POC é como se fosse uma experiência de uma tecnologia. E eu converso muito com os gestores da área de TI, eles dizem, Rosiane, eu tenho fila aqui de POC, né? De pessoas pedindo a oportunidade para experimentar softwares. Só que a tentativa de erro e acerto, ela é muito cara, né? Imagina, eu erro, acerto. Então, é uma tentativa não pelo investimento em si da tecnologia, mas pelo tempo, né, das coisas acontecerem. Então, o fato de você, né, contratar uma empresa, por exemplo, especializada, que tem ferramentas para poder fazer esse diagnóstico, essa análise, e ser mais assertiva naquilo que de fato a empresa precisa para gerar os seus resultados, isso faz toda uma diferença, né? Então, tudo começa nesse contexto, né? Então, cada caso é um caso, mas lógico que a gente busca de boas práticas de mercado. A gente estuda, né? Eu fiz algumas pós-graduações na área, circulo muito, né, no setor, atendo grandes empresas, trabalho diretamente hoje com duas grandes empresas, que é o Sebrae e a FIEC, né? Então eu já tenho aí mais de 20 anos de mercado e isso nos dá exatamente esse olhar, né, essa experiência, vamos assim dizer, de começar a interpretar o que cabe o quê, em que momento, qual é a realidade de cada empresa, né? E que não é só um investimento por investimento. Hoje tudo tem que ter a conta, né? Investimento versus resultado. Então, a gente entra bem nessa dinâmica. E como é que é o cenário aqui no estado do Ceará, nesse sentido? Bom, a gente tem, né, tido uma boa receptividade, né? Por exemplo, eu tenho tido experiências com alguns CSCs, que são Centros de Serviço Compartilhado, em parceria, inclusive, com a empresa de São Paulo, que tem um software de análise de performance. E a gente tem sido procurado, na verdade, né? Esse é um assunto que tem despertado a necessidade, as pessoas ficam tentando entender os meios e hoje a gente tem sido bastante procurado, né? Ao contrário, se eu olhar aqui para 10 anos atrás, né? A gente não tinha
essa busca como hoje nós temos. Mas ainda temos muitas barreiras a vencer, sem sombra de dúvida, né? Eu costumo dizer que a zona do desconhecimento sempre assusta. Então, as pessoas escutam falar, né, sabem que precisam, mas muitas vezes nem sempre priorizam, acabam priorizando outras frentes dentro da organização. Mas eu posso dizer que a gente está num momento muito oportuno, né, de crescimento, de aprendizado. As pessoas estão curiosas, estão abertas para acertar, né, para esse novo. A gente tem a questão da segurança também muito forte, né? As empresas se Sim. preocupando demais com segurança de dados, Sim. com segurança de processos, né? A gente tem aí golpes na praça, todo mundo, né, tá suscetível a isso. Então, como é que tem sido essa preocupação dessas empresas? Bom, a gente tem a LGPD, né? Então, assim, um cuidado básico é que toda e qualquer solução, todo e qualquer software, ele precisa respeitar, né, o que está lá previsto na Lei Geral de Proteção de Dados. Sem sombra de dúvida, é um risco. Quando a gente fala em aquisição de tecnologias, isso tem que ser com empresas sérias, empresas que realmente estejam cuidando, né, para que esses dados sejam tratados da maneira adequada, né? Se a gente falar da própria inteligência artificial, né, uma das grandes premissas da inteligência artificial é a integração com Big Data. Só que imagina, eu tenho uma tecnologia, eu tenho uma programação, eu tenho um algoritmo, eu tenho uma estrutura desenhada, mas essa estrutura ela se comunica com uma base de dados. E dependendo do como, né, isso for, realmente isso pode impactar não positivamente. Mas o que a gente tem feito, né? Bom, em geral, a base é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que é a LGPD. Então, a gente sempre está ali atento ao como, se as regras estão protegidas, se aquilo ali realmente assegura o que as organizações precisam. Mas, assim, é um caminho sem volta. Se a gente parar para raciocinar, é um caminho sem volta, né? A gente tem que, agora, cada vez mais procurar entender, aprender e se resguardar. Outra coisa também que ainda, né, as pessoas não entendem é a própria parte de infra, né? Imagina que para tudo isso funcionar, eu dependo de uma infra. Eu preciso de um servidor, eu preciso de processadores, eu preciso de hardware, eu preciso de firewall, eu preciso de um monte de elementos ali por trás que garantam que tudo isso funcione da maneira adequada. Então, também um problema vivenciado, isso é uma prática que tem realmente, assim, vamos dizer, uma barreira, é essa questão de infra. Porque a infra também, ela vamos dizer assim, ela pode gerar um risco, tanto na estabilidade daquilo que está sendo posto, e uma outra questão também é a parte dentro dessa parte de infra, os profissionais que atuam nessa área, né? Tem sido feito um movimento muito bacana no mercado de formação, de preparação de profissionais na área da ciência da computação, na área de tecnologia, mas eu posso dizer que ainda é vamos dizer, ainda é um desafio para a gente esse universo. Rosiane, falando agora no mês da mulher, aqui no que nos Sim. cabe, né, nesse Legal, momento. maravilha. Como é que é trabalhar voltada para tecnologia? A gente, há um tempo atrás, já se pensava assim, mulher na tecnologia, como assim, né, mexendo no computador e tudo. Os cursos profissionalizantes, os cursos de universidades, né, já eram muito exclusivos para homens. A gente vê as mulheres cada vez mais, isso é muito bacana de se ver, né? E você nessa área, como é que tem sido esse seu olhar nesse momento, de antes e de agora, e para frente? Bom, você falou tudo, né? É bem isso mesmo, as mulheres estão dominando, né? O mercado está cada vez mais sendo invadido por mulheres, né? A área de tecnologia, inclusive, era uma área, né, muito masculina. Hoje a gente vê inúmeras programadoras, né? Eu mesma, em muitas pós-graduações, conheci, assim, pessoas incríveis, né, dentro dessa área, amigas hoje que são parceiras e a mulher, né, não desmerecendo os homens, mas ela tem um olhar diferenciado, muitas vezes ela tem um feeling ali do cuidado, ela chama para ela o desafio, isso é muito comum da essência feminina, né, e assim, particularmente tem algumas empresas que até preferem mulheres, né, algumas até
Quando Tem a um gente zelo maior. tem né? um zelo maior, exato. Muitas vezes nós, né, na Aqui Solution, a gente participa lógico, tudo tem lá tomadas de preço, a gente faz apresentação, tem licitações, enfim, tem infinitos o processo hoje, né, para você entrar em algumas organizações, esse ainda é um caminho. E muitas vezes eu acho que a gente conseguiu diferenciar por ter à frente, né, ali de um projeto uma mulher. Né, o olhar, o carinho, o cuidado, né, o comprometimento, não dizendo que os homens não tenham, mas, sem sombra de dúvida, a gente tem o nosso diferencial. A doação do imposto de renda ainda é desconhecida de muitas pessoas que atualmente fazem declaração à Receita Federal. Todos os anos, milhões de brasileiros podem fazer a diferença na vida de crianças, adolescentes e idosos. Instituições que trabalham com esse público podem receber parte do imposto devido. Não há nenhum ônus financeiro para o contribuinte. Quem tem imposto a pagar, essa destinação será reduzida na mesma proporção do valor destinado e quem tem imposto a restituir será acrescido desse valor corrigido pela Selic. O próprio programa, ele facilita bastante essa destinação, o passo a passo. Poderíamos falar aqui em 4 cliques para o contribuinte fazer essa destinação. A campanha envolve vários parceiros e o Ministério Público é um deles. O MP é responsável pela fiscalização de todo o processo. As instituições apresentam projetos aos conselhos, esses projetos são analisados e se eles atenderem aquela política pública que está precisando de mais apoio, eles vão ser selecionados. É importante informar também que há uma necessidade de transparência. Essa verba ela é fiscalizada pelo Ministério Público e pelos órgãos de controle. A doação tem segurança e pode ser feita de maneira rápida e fácil. Existe uma ficha na declaração de imposto de renda de doações feitas diretamente na declaração. O contribuinte acessa essa ficha e escolhe ali qual é o fundo da criança ou adolescente ou do idoso, em que o próprio programa já traz esses fundos que estão ali já elencados, né? Com seus próprios CNPJs, o valor máximo a ser destinado e o contribuinte ali nesses cliques, nesses passo a passo, ele o próprio programa já calcula ali o valor a ser destinado e é importante dizer que até 31 de maio ele deverá recolher um DARF para o Fundo da Criança ou Adolescente ou para o idoso, dependendo de quem ele escolher. No ano passado, cerca de 4 bilhões de reais foram doados nessa campanha, valor pequeno diante da capacidade de arrecadação. Aqui no Ceará, o potencial de doação do imposto de renda ultrapassa os 220 milhões de reais. Nós convidamos a todas as instituições, as pessoas físicas, as pessoas jurídicas no momento adequado. Pedimos o apoio das universidades, dos colégios, dos meios de comunicação para divulgar essa campanha e para entrar nessa parceria com o Ministério Público, Receita Federal e toda a sociedade. Agora a gente vai para o intervalo. Volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta. O SEAP Brasil comemora 34 anos com a expansão da atuação e inaugura a primeira agência aqui no estado do Ceará. Elda Kelly Pereira, que é a diretora de operações da SEAP Brasil, esteve aqui na TV Otimista e deu mais detalhes. Acompanhe. Bom, o microcrédito, né, nós trabalhamos com o SEAP, né, que é uma organização que ela surgiu há 34 anos. Né, nós somos o pioneiro, né, no Brasil para trabalhar com microcrédito. Então, essa iniciativa ela iniciou no Maranhão. Nós atuamos no Maranhão, em Tocantins, no Pará e inauguramos agora uma agência aqui no Ceará, sexta-feira, dia 24, e estamos iniciando a operação aqui no Ceará. E para quem não conhece, como é que é a história do SEAP? Assim, faz algum tempo que vocês estão no mercado? Conta um pouco para a gente. Bom, o SEAP ele iniciou em 1989 com a Unicef, né? A Unicef com parceria com a ADIM. Então, foi iniciado para conceder geração de renda para mulheres, né, para que pudesse reduzir o trabalho infantil também, para que principalmente mulheres que tivessem negócios e fossem mães. Né? Então, surgiu dessa iniciativa. A partir daí, em 1993, essa rede se tornou Rede SEAP. E em 1999, o SEAP se tornou um OCIP, que é uma associação a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.
né? E oferece o microcrédito por meio de produtivo e orientado. Então, não é qualquer crédito, não é um crédito para consumo, é um crédito para quem possui uma atividade. E aí, nesse caso, você falou das mulheres, né? A gente tem pesquisas que mostram justamente isso, né? A mulher, ela busca o crédito, né? Apesar de não ser tão fácil assim para ela, né? Mas, na verdade, quando busca, ela tem um comprometimento maior. É realmente isso que vocês observam? Sim, hoje 65% da nossa carteira, ela é composta por mulheres empreendedoras, aí mostra a força do empreendedorismo feminino, né? E são mulheres, sim, que honram com o seu compromisso, honram com o seu negócio e fazem valer realmente a diferença no empreendedorismo, né? São mulheres que, com garra, com determinação, né? E que a gente vê muito esse diferencial. E na chegada de vocês aqui ao estado, né? Foi agora recentemente, ainda esse mês, né? E como é que vocês vão trabalhar aqui no estado do Ceará? Como é que vai ser essa atuação? Bom, nós abrimos a nossa agência na Avenida Oliveira Paiva, número 1600, né? Então ela vai ser uma agência âncora, né? Onde nós temos agentes de crédito. A nossa pretensão é que até julho a gente tenha por meio de 50 agentes de crédito que atuam tanto em Fortaleza como região metropolitana. Nós também estamos atuando em Itapipoca, mas sem agência fixa, só por meio dos nossos agentes de crédito e auxiliares de crédito, né? Então, a gente pretende atuar aí fazendo uma boa carteira. Esses 3 primeiros meses nós estamos iniciando com taxas promocionais, principalmente para taxa mulher, né, para mulheres empreendedoras e para capital de giro de grupo solidário. E aí, nesse caso, nesses serviços, né, são vários lugares aqui no Brasil que a CEAP faz parte. Nesse caso, tem perfil distinto, assim, aqui para o estado do Ceará vocês olham mais de uma forma, porque quem vai procurar aqui é daquele perfil, tem modificações nesse sentido? Não, hoje a gente observa muito que a carteira do microcrédito do CEAP é voltada muito para quem tem o comércio e serviços, né? Então é muito em busca nisso. A gente também tem uma carteira que 65% são mulheres, mas a gente também atende homens e mulheres, né? O importante é que tenha uma atividade, que ele tenha um comércio, que ele preste serviço, né? Que ele tenha uma atividade produtiva, né? O diferencial é isso, que a pessoa tenha uma atividade produtiva para que ela possa, sim, gerar renda. A gente viu hoje, agora atualmente, no período da pandemia mais crítico, as pessoas passaram por necessidade de empreender, né? A gente viu um aumento disso, né? Então, assim, às vezes a pessoa não tem aquele conhecimento de como controlar uma empresa, como gerir de fato, né? Como ter a educação financeira que é preciso, né? A gente ter isso, não só quem vai abrir uma empresa, mas todos nós, né? Como é que é essa atuação também nesse sentido? Como é que você observa essa modificação, essas pessoas que passaram a empreender por necessidade, precisam desse tanto crédito como também a conscientização, né, da importância dessa gestão? Justamente nessa necessidade dessa consultoria é que se tem o microcrédito produtivo e orientado. O próprio nome diz, ele tem que ser produtivo, né, porque a pessoa tem que ter uma atividade produtiva e ele é orientado. É por isso que hoje um grande diferencial para quem trabalha com microcrédito é a figura do agente de crédito, né? Então, o agente de crédito ele é uma pessoa que ele é capacitada para isso, né? Nós investimos muito em capacitação para que a gente possa formar esse agente e a partir daí ele consiga, junto com o empreendedor, dar dicas realmente de como ele fazer de como ele controlar custos, como é que ele controla despesas, saber a diferenciação de lucro, de receita, né? O que ele pode daquele dinheiro ficar para ele, o que vai ter que reinvestir na atividade, né? Então, para isso que a gente tem agentes de crédito capacitados para que ele possa fazer esse atendimento, buscando esse diferencial. E aí vocês têm essa equipe já a postos, né, já preparada, vocês também realizam capacitações voltadas para essas pessoas também, que vão estar de linha de frente, digamos assim, né? Isso, né? Antes da gente iniciar a operação, nós passamos aí 2 semanas em sala de aula, né? Fora que o processo seletivo em si, ele já é um processo em que tem várias etapas, a gente analisa o perfil, né? O próprio agente, ele também precisa ter um perfil empreendedor, porque ele está ali conversando, ele dá dicas, né? Ele propõe muitas coisas, né? Então, o próprio processo seletivo ele já é um processo diferenciado e eles passaram 2 semanas em sala de aula se preparando com pessoas especialistas na área de crédito, metodologia e políticas, né? Para que a gente possa executar um excelente trabalho com qualidade. Helder, como é que está atualmente isso, né? A gente tem um país todo tentando se reerguer, né? Todo necessitando de crédito mais facilitado, de acesso ao crédito, né? Enfim, como é que está isso atualmente? Você que é da área, como é que você observa esse momento agora?
Hoje, eu digo que o problema hoje não é nem tanto o acesso ao crédito, eu acho que é muito mais o risco que está elevado, né, das instituições, né, o risco é do pagamento mesmo. A gente observa hoje que muitas pessoas estão bem mais endividadas do que estavam antigamente, e isso é uma dificuldade na hora da acessão do crédito, né? Então, assim, você tem uma análise de risco, então isso é complicado. Quem empresta também quer receber, porque é o seu negócio, né? E hoje a gente observa muito, o problema muito maior realmente do endividamento das pessoas, e isso dificulta esse ciclo. A gente tem esse número bem alto, né, de endividamento, tá bem preocupante, né? É porque assim, quando a gente vê a questão do acesso, a questão às vezes não é o acesso, o problema é que as pessoas realmente estão endividadas, então isso conta no score, conta no análise de crédito e dificulta a forma que você vai emprestar. E nesse caso, nesse trabalho de vocês aqui no estado do Ceará, como é que faz para saber mais informações? Onde é que vocês estão localizados? Para quem está assistindo, quer saber, fiquei interessado, quero saber mais sobre como eu consegui esse crédito. Tá, então a gente está localizado na Avenida Oliveira Paiva, número 1600, loja 8. Tá? Então nós temos a nossa sede física, nós temos o nosso site www.ceap.org.br. Né? Então é o CEAP Brasil, e lá você pode entre em contato conosco, inclusive no site tem uma parte que você pode fazer já a sua simulação, entre em contato com um agente próximo, né? Então o site é bem interativo. E aí falando um pouquinho também desse trabalho de vocês na questão da educação financeira, né? Como é importante, né, você ter essa educação financeira e também passar para os familiares, para os filhos, enfim, como é que é esse trabalho de replicar isso? Hoje a gente tem um trabalho muito forte, principalmente com os nossos agentes, né, que a gente sabe da importância de capacitar essas pessoas, porque eles estão lidando com dinheiro ali no dia a dia, né? Eles precisam ser exemplos. A gente cobra do nosso cliente externo, a gente também tem que fazer essa cobrança do nosso cliente interno, né? Então a gente tem toda uma capacitação voltada para a orientação financeira, para a educação financeira. Por meio deles, é que eles levam essa educação financeira para o cliente, e vamos agora também investir em EAD, voltado para a capacitação dos nossos clientes. E termina na sexta-feira, dia 31, o Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira, que é uma ação conjunta da Federação Brasileira de Bancos, Banco Central do Brasil, a Secretaria Nacional do Consumidor e os PROCONs. Durante a negociação, as instituições oferecem condições especiais para que o consumidor possa organizar sua vida financeira. Podem ser negociadas dívidas no cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e demais modalidades de crédito em atraso com bancos ou financeiras, exceto aquelas que tenham bens dados como garantia, como veículos, motocicletas e imóveis, por exemplo. A negociação pode ser feita diretamente nos canais oficiais da instituição credora ou pelo portal Consumidor.gov.br, que o consumidor acessa por meio da sua conta Gov.br, prata ou ouro. A gente agora fala de coworking. Segundo dados do Coworking Space Global Market, o coworking está em uma linha de crescimento e a projeção é que o segmento movimente até 2025 mais de 13 bilhões de dólares. Sobre o assunto eu conversei com Nádia Chagas, que é presidente da rede Coworking no Ceará, que esteve aqui na TV Otimista. Como é que está esse momento do coworking aqui no estado do Ceará? Está em plena expansão a nível brasileiro, né? Porque a nível mundial já é uma atividade consolidada, né? Para você ter uma ideia, a nível Ceará não é fácil você mensurar como é o crescimento, tá? Porque a gente não tem uma pesquisa, não tem um censo especificamente para o nosso estado. Mas a gente tem esse sentimento que cresce diariamente, né? Nós, enquanto associação, a gente ainda é incipiente. Nós temos hoje 25 associados a nível de Ceará, onde nós temos 2 associados em Sobral e 2 associados em Juazeiro, sendo os demais aqui em Fortaleza, né? Mas é uma tendência de crescimento, principalmente esse ano de 2023. Pois é, a gente fala assim, né, do coworking, Nádia, cresceu muito, né, o número de coworkings aqui no estado, em Fortaleza também. É uma praticidade para quem trabalha autônomo, né, e faz aquele networking que é bacana também para as profissões. Como é que é trabalhar esses diferentes públicos?
O importante dizer que o cowork hoje não é uma atividade apenas para empreendedores, profissionais autônomos ou pequenas empresas. É uma tendência a nível de grandes corporações mesmo, que entendeu, a nível de depois da pandemia, que os espaços de trabalho passaram a ser espaços de eventos, né? Então, os cowork é um aliado muito grande, porque a praticidade de contrato muito flexível, e aí você contrata planos de horas, de mensal, e aí você mantém os seus colaboradores em casa, trabalho híbrido, e semanalmente você junta aqueles grupos e faz um encontro nos espaços de cowork onde eles contrataram, né? E foge desse estigma de escritórios convencionais, né? Porque você acaba tendo outras despesas, outras preocupações. E quando você está instalado em cowork, a tua única preocupação é com o teu negócio, já que as atividades corriqueiras de escritório ficam a cargo do gestor do cowork. E aí, nesse caso, foi justamente essa adaptação que você falou, né? Já era antes para profissionais autônomos, as empresas passaram a identificar isso também como um espaço para utilização, e aí são essas tendências que estão seguindo. Exatamente. Para você ter ideia, a nível mundial, grandes corporações como a Amazon, Microsoft e outras, Adidas, já utilizam o seu escritório dentro de espaço de coworking. Tá? E no Brasil essa tendência está chegando muito forte, principalmente em São Paulo. A gente tem exemplo de grandes espaços adaptados para atender essas corporações. Lógico que tem um perfil diferenciado, né? Nádia, e aí como é que se mostra isso aqui no estado do Ceará? Tem diferenciação de público, de atendimento com relação especificamente aqui no estado do Ceará? Como é que se mostra esse cenário de coworks aqui, tanto no Ceará como no Brasil? Eu acredito que, e não só no Ceará, como esses estados um pouco mais distantes dos grandes centros de negócio, já estão visualizando o cowork como uma grande oportunidade, né? Para você ter ideia, a tendência também a nível Brasil, de 2023, é que eles começam a se expandir em cidades menores. Cidade até 100 mil habitantes já vislumbram a oportunidade de negócio de cowork. Não apenas para um microempreendedor, uma MEI, né? Isso já tem uma visibilidade muito interessante de que é um espaço ideal para se trabalhar. E como é que é o trabalho da rede, né? Você que é presidente da rede atualmente, está presidente da rede, como é que é trabalhar isso aqui no estado? Ainda temos uma dificuldade, né? Como todo novo segmento, mas é uma entidade de vanguarda que tem fomentado, tem orientado e tem defendido a atividade coworking enquanto cultura e enquanto negócio. E aí, nesse caso, nesse trabalho junto às demais coworkings, vocês fazem essa integração, né? Mapeamento também, como é que é esse estudo? O mapeamento ainda não estamos fazendo em função de algumas dificuldades. Ciência é difícil, da gente liga, convida, mas a gente sempre tem feito um trabalho de procurar os espaços, visitar, orientar, porque a gente tem uma legislação específica para essa atividade, né? E é importante que a rede chegue junto para a gente ter uma prática de orientação, de divulgação do que acontece, de facilitar os espaços e os novos que querem se constituírem. Nádia, é importante esse ponto que você falou, né, da regulamentação, né? Existe uma lei que regulamenta esse serviço. Fala um pouquinho sobre isso. É o seguinte, porque se você perguntar o que é coworking, que era uma das grandes dificuldades quando alguém ligava, queria dizer, o que é isso? Então, ainda ontem a gente, numa reunião, a menina falou, a gente perdia muito tempo para explicar o que é o coworking, né? Hoje, graças a Deus, o conceito já está mais disseminado. E, assim, enquanto a ação de coworking, qualquer espaço pode servir, né? Até uma sala da sua residência, que foi como começou esse conceito de coworking, foi dentro de unidades residenciais. Mas, enquanto negócio, se torna um pouco mais complexo, porque você tem que entender o que o teu cliente quer, precisa e quanto ele está disposto a pagar por isso. Então, tem variáveis importantes enquanto negócio, né? E aí você precisa entender que se você oferecer um espaço apenas para alguns serviços, né, como sala privativa, sala de reuniões,
tudo bem. Agora, se você pretende abrir um espaço para oferecer endereço fiscal, que é aquele necessário para constituir uma empresa com CNPJ e tudo, ela tem uma legislação própria do município de Fortaleza, tá? Onde ele exige que você tenha atividade exclusiva. É muito importante todas as pessoas que queiram constituir sua empresa dentro de um espaço cowork se certificar se esse cowork atende à legislação do município, tá? Porque ele só, além da regulamentação do Código Tributário do ISS, ele tem algumas exigências e critérios e penalidades, né? Que, inclusive, essa penalidade chega à empresa que tiver instalada dentro de um cowork que não está regulamentado de acordo com o município. Ele chegando para fiscalizar, ele pode suspender a tua inscrição municipal. Isso é muito grave, tá? Então, assim, eu sempre digo, se você quer se instalar dentro de um cowork, se certifique se ele obedece à legislação municipal, para que você não tenha dissabores no futuro e sejam prejudicados. Pois é, era isso que exatamente que eu ia te perguntar. Para quem está assistindo aqui, né, a nossa conversa, como é que faz para poder se certificar justamente que está indo trabalhar, está indo fazer seu serviço, enfim, está conseguindo espaço no cowork que seja tranquilo, né? Isso é muito fácil, tá? Porque hoje qualquer pessoa tem acesso a um CNPJ da Receita via internet. Você olha o CNPJ daquele estabelecimento que você quer se instalar e vê quais são as atividades que estão especificadas nele. Sempre alertando que para oferecer serviço de endereço fiscal, tem que ter atividade exclusiva de escritório compartilhado. Certo. Nádia, e para saber mais informações a respeito do trabalho de vocês da rede, como é que faz? Bem, a gente tem um Instagram bem ativo, né? Pode mandar um direct lá para nós, que nós estamos sempre dispostos a responder, a orientar e dizer assim, a gente sabe que os nossos espaços, a gente tem toda a orientação, toda uma preocupação com boas práticas, com código de ética e entender e orientar o que é melhor para ele. Que o mais importante, realmente, quando você vai se instalar num cowork, é entender se aquele espaço atende a tua expectativa, se está dentro do teu DNA, se é aquele espaço que tu quer associar a marca da tua empresa, né? Porque todo espaço ele está muito atrelado à gestão o DNA do gestor. Então, isso é muito importante se aquilo está agregando valor ao teu negócio. E, Nádia, qual é o perfil de vocês, para quem quer seguir? Da rede? Isso. Na realidade, a gente não tem um perfil para o espaço, né? A única coisa... O perfil do Instagram para seguir vocês. Ah, tá. É @redecowork. E aí pode entrar em contato e saber mais informações. Pode. Né? Lá a gente também tem um site que tem um celular da gente, da diretoria, tá? E a gente acaba atendendo todas as demandas que nos chegam, né? O Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.